observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Que voz imponente, hein? Gostou? Gostei. Deu uma... Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Sabe... Eu tomei até um susto na hora que começou aqui. Quem que é esse aí? Aí já volta ao normal. Sabe que número do episódio é hoje, Paulo? 50. Chegou, mais conhecido como? Como? 50º. 50º. O cara tá linguístico hoje. É isso, semana passada. Eu tô lembra, 50 episódios, a gente quase que não começa, né? Lembra? Lembra? Aí Tem que começar, né? Tem que começar. Tem que começar. Um ano. Então, o Pedro tá fazendo as contas aqui. Se não for, tá quase. Se não for, tá quase, segundo ele. 52 semanas, tira umas 2 aí de férias. Tá quase, né? Depois a gente precisa ver quando que foi o primeiro, não lembro. Então, cadê o bolo? Eu trouxe um bolo hoje aqui pra nós. Hoje nós tivemos o aniversário da Eli. Parabéns, Eli. Ali, não pode falar a idade de mulher, mas eu vou falar só a idade que ela aparenta. Uns 30 no máximo, né? No máximo. A energia, pelo menos, é de 25. 18. Ela não para? Mais que a minha. Bom, semana passada tivemos a ausência do Paulo. Estava viajando, né, Paulo? Por um bom motivo, e eu já ouvi que vocês falaram isso já, porque eu assisto todos os nossos podcasts, então obrigado pela deferência. Então tá, daqui a pouco o Paulo fala um pouquinho como foi a semana lá no Nordeste, em João Pessoa. Mas não me lembro se nós falamos sobre esse assunto em algum episódio, ou foi em alguma reunião, em off, alguma entrevista sua, inclusive? Não, foi num episódio, foi um dos últimos do ano passado. Eu não lembro se ele era o tema principal. Pode ser que sim. Mas enfim, a Câmara dos Deputados aprovou aí na terça-feira a volta do DPVAT. É isso, Paulo? Volta mais ou menos, né? Porque ele não volta a ser o DPVAT, pegar o nome correto dele aqui. SPVAT. SPVAT, que é o seguro, se eu pegar o nome correto dele aqui, que já vai a nossa primeira crítica. Né? Sim. É um detalhe, mas eu acho que é importante. Já poderiam, né? O SPVAT é o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. E por que eu brinquei aqui que a gente vai fazer uma crítica? Porque a gente, desde o ano passado, ou retrasado, a gente já tem legalmente eliminado a palavra acidente de todo o contexto relacionado à segurança no trânsito. A palavra oficial hoje que representa esse tipo de evento é sinistro. Para a gente que está há muito tempo trabalhando com isso, é um exercício a gente falar sinistro ao invés de acidente. Mas vocês vão perceber que todas as publicações do Observatório a gente toma esse cuidado, porque é o conceito que a gente precisa passar para a sociedade, e essa diferença é porque o sinistro é algo que gera prejuízo, enfim, e o acidente, o conceito e a etimologia da palavra é resultado de algo fortuito, que não teve a intenção de acontecer. E aí a substituição pela palavra sinistro é no sentido de que a gente pode evitar uma ocorrência como essa. Então, e de fato, porque a maioria das sinistras acontece por algum tipo de imprudência. Todos eles, a maioria deles são evitáveis. Isso. E um dia a gente pega para falar só disso, mas a gente sempre tem uma soma de fatores de risco no acontecimento sinistro. Quase que nunca é uma coisa só. Então, mas é isso. Então, o que aconteceu? E por que a gente falou disso no final do ano passado? Porque na gestão anterior do governo federal, houve uma eliminação, mais atrás ainda, né? O seguro DPVAT foi criado para poder amparar vítimas de trânsito. Ele não faz distinção social, então independente da sua classe social, você tem direito às indenizações que são propostas lá, ou por danos materiais, invalidez permanente, e isso infelizmente foi repleto em um determinado momento de fraudes. Então a gente criticou muito a eliminação. Então, como estava repleto de fraudes, a gestão anterior resolveu acabar com o DPVAT. Então, assim, para matar o carrapato, eliminaram o boi. Essa era a nossa crítica, porque tem um monte de gente que não acessa esse seguro porque não precisa, tem um monte de gente que não acessa esse seguro porque não sabe, e geralmente são aqueles que mais precisam. Você imagina uma pessoa aí de baixa renda, uma pessoa que não tem condição econômica de comprar uma prótese, por exemplo, e ela foi vítima de um sinistro de trânsito, ela entra na fila do SUS para poder receber essa prótese, e a gente sabe que a fila é longa e pode ser que ela
morra e não receba essa prótese. Então as indenizações do DPVAT servem para isso também. E o que aconteceu? Houve na verdade, até sendo justo, né, o governo passado não eliminou completamente o DPVAT, ele eliminou a lógica e a forma de atuação do DPVAT, que era gerido por um grupo de seguradoras privadas, liderados por uma seguradora chamada Seguradora Líder DPVAT, e aconteceram uma série de fraudes. Preciso pesquisar aí, vocês vão tomar conhecimento, não vamos nem perder tempo com isso. E aí, quando houve a eliminação da Seguradora Líder, todo o recurso acumulado no DPVAT foi transferido para a Caixa Econômica Federal e ela ficou responsável pelo pagamento das indenizações até dezembro do ano passado. E quando a gente falou desse assunto é porque o decreto presidencial que definia essa lógica de operação do DPVAT via Caixa Econômica Federal expirava no dia 31 de dezembro e não tinha nenhuma ação em andamento para substituí-lo. Ou seja, ia acontecer o que acabou acontecendo. Todo mundo que foi vítima de algum tipo de sinistro de trânsito a partir do dia 1º de janeiro de 2024 até agora não está recebendo indenização. Então foi aprovada agora essa lei, teve uma emenda na lei que resolveu esse problema. Então a emenda do relator, na verdade o deputado Rubens Pereira Júnior, lá do Maranhão, ele incluiu uma emenda dizendo o seguinte: assim que começar a funcionar o SPVAT, ele vale para indenizar as vítimas a partir do 1º de janeiro de 2024. Então, parabéns aí para o Congresso Nacional, que está encaminhando esse assunto para poder amparar as vítimas de trânsito, e isso vem no momento muito oportuno, às vésperas do Maio Amarelo. Então é algo a se comemorar nesse processo de proteção às vítimas. O projeto ainda passa lá no Senado, mas o primeiro passo aí foi dado pela Câmara. E existe uma certa pressão social agora para que isso ande rápido, tem uma sensibilização dos parlamentares com relação à matéria, então eu acho que em breve caminha para a efetivação dessa lei e aí reparação desses danos aí para as vítimas de trânsito a partir do 1º de janeiro de 24. Beleza, depois a gente traz aí as atualizações aqui para vocês. Paulo, o que você foi fazer? Como foi lá a estadia em João Pessoa? A praia, foi encontrar com a Bimadab, né? Fui encontrar com a Bimadab, encontrei. Nossa, foi uma satisfação enorme encontrar com a Bimadab lá e com uma série de outros observadores, né? Parceiros, né? Parceiros, né? A gente comentou isso na semana retrasada, antes de eu ir, né? Tudo estava acontecendo em João Pessoa. A gente teve o encontro do Focotran, que é o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Trânsito. A gente teve o END, que é o Encontro Nacional de Detrans, e a gente teve a reunião do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, que daí envolve os secretários e dirigentes de mobilidade urbana, né, essencialmente dos municípios. Então foi uma grande oportunidade que a gente teve de apresentar a campanha do Maio Amarelo 2024. Foi muito legal, foi emocionante. A gente teve o encerramento do evento com a palestra do César Uniani, que é o embaixador do Maio Amarelo de 2024. Foi muito legal, é uma palestra muito mais motivacional do ponto de vista de segurança e paz no trânsito do que técnica, como o César tem essa habilidade de transitar nesses dois ambientes, e foi muito legal. A gente conseguiu puxar a adesão, motivar os Detrans, eles ficaram super contentes, todos parabenizaram pelo desenvolvimento da campanha. E aí na sequência eu tive uma reunião muito legal também com o diretor-presidente do Detran da Paraíba, Dr. Isaías, com a doutora Roberta, que é a diretora de operações do Detran da Paraíba também, e com a Ariana, que é a coordenadora de educação para o trânsito. Então a gente está trabalhando agora também com o Detran da Paraíba para poder apoiar o Estado nas ações, principalmente as ações educativas e campanhas de conscientização. Então foi muito produtivo. Estava contando ao pessoal aqui que eu tive a oportunidade lá na Paraíba também de ser abordado na Blitz de Lei Seca. Esperei a vida inteira para esse para momento, isso. E é muito legal porque eles têm a operação de Lei Seca lá. É bem efetiva, é um dos principais programas de segurança do trânsito do Estado. Então foi muito legal, foi um prazer ser abordado na Blitz Lei Seca, logicamente que eu estava com zero álcool, né, e aí eu até brinquei com a minha esposa, eu esperei a vida inteira por isso, queria até ter filmado para poder divulgar, mas foi muito legal.
E a Paraíba está de parabéns, a Abimadabe, eu passei por Cabedelo também, que é coladinho ali com... Nós ficamos sabendo de todos os seus passos lá pela Abimadabe. A Abimadabe foi contando. Legal. Muito querida, a Abimadabe, inclusive, uma situação bem legal, ela como observadora certificada, e também faz parte da coordenação nacional do programa Observatório Educa, ela produziu, né, a partir de toda essa experiência que ela foi ganhando, essas trocas de informações, ela produziu um material próprio, né, que são cartilhas também para o ensino fundamental. Não é um material didático denso como o que a gente tem, são cartilhas, mas muito legal. Né? E ainda falando de Abimadabe, hoje de manhã a gente teve uma reunião da rede do Educa, e foi lançado lá, depois a gente vai fazer uma divulgação específica sobre isso, mas foi lançado, e aí falando da Abimadabe, né, foi uma iniciativa dela, para todo o grupo de educadores. Hoje a gente tem mais de 5 mil educadores que compõem o grupo do Educa, um desafio para o Maio Amarelo chamado Pegadas Amarelas. Né, e foi muito legal assim, o conceito que foi traçado, porque qual é o conceito de Pegadas Amarelas? Como lá é litoral, né? Então ela estava contando que ela se inspirou nas pessoas na praia. Qual que é o sentido da pegada amarela? Quando você caminha na praia, você vai deixando algumas coisas. Então tem gente que deixa bituca de cigarro, tem gente que deixa papel, plástico, essas coisas assim, lata. E tem gente que deixa somente as suas pegadas, né, para serem seguidas. Então acho que conceitualmente ficou muito legal a proposta dela também. Parabéns aí para a Abimadabe, parabéns para a Edir. A gente certificou também toda a equipe, né, nesse ato de hoje. Então foi uma reunião muito legal também. Novos municípios entrando no programa Educa. A gente já perdeu as contas de quantas crianças foram atendidas, mais de 300 mil crianças. Então foi um evento bem legal hoje de manhã também. Boa. E na semana que vem, acho que a gente falou bem rapidamente no episódio passado, mas finalmente, né? Eu acho que a gente nem chegou a comentar. Não chegou lá? Não. Eu acho que eu cheguei a... Não lembro. a falar Pelo alguma que vocês estão coisinha. falando, eu estava na pauta e não fui. Acho que sim. Acho que o Pedro falou, não, vamos segurar porque é semana que vem. É isso. Foi isso, né? É isso. Eu falei, vamos deixar pra semana que vem, que vai ser o episódio ali logo antes do lançamento do livro Segurança no Trânsito. Dessa vez a versão impressa, a versão física. A gente já tinha feito o lançamento do livro lá no Congresso da Ampet, lá em Santos, em novembro do ano passado. E agora a gente tem essa versão em física que vai ser lançada lá em São Carlos. Por que São Carlos? Por causa da USP de lá, a Escola de Engenharia de São Carlos, em que, eu acho que, se não for todos os autores, a maioria deles fizeram ou mestrado ou doutorado lá na área de engenharia de transportes. Então esse livro, ele tem como autor o professor Jorge Thiago Bastos, que é nosso membro do Conselho Deliberativo aqui. O autor principal é o Coca Ferraz, o Coca que já participou num webinar com a gente sobre a taxa de mortes por bilhão de quilômetros percorridos, e também foi coautor desse trabalho, desse relatório técnico. Então, o lançamento vai acontecer segunda-feira, dia 15, às 2h30, lá na sede do SESC-Senast de São Carlos. Acho que vão lançar outros livros também lá, né? É um evento, não é isso? É um evento de lançamento de 3 livros. Os 3 tem como autor principal o Coca Ferraz. Outro livro é o livro sobre Transporte Público Coletivo Urbano, que também, assim como Segurança no Trânsito, ele é uma nova edição de um livro que já existe. O Segurança no Trânsito anteriormente era Segurança Viária, eu acho que é lá de 2012. Então, importantíssimo esse novo lançamento para atualizar vários conceitos aí de mobilidade segura. E o Transporte Público Coletivo Urbano, eu acho que era lá de 2009, eu acho. 2009 a 2008 também, nova versão aí. Importante, mudou muita coisa aí no cálculo das tarifas, em como planejar o transporte coletivo. E tem um terceiro livro, que também é a autoria principal do Coca Ferraz, que daí é focado num método de cálculo de custos aí do transporte coletivo, que é o método NEC para cálculo dos custos e da tarifa do transporte coletivo urbano por ônibus. Esse nome grandão aí. O NEC Só perde pro nome lá da reunião. Da reunião. O NEC vem de Núcleo de Estudos das Cidades, que é um grupo de pesquisa lá da Escola de Engenharia de São Carlos também. Então eles criaram esse método lá dentro e agora estão divulgando aí para todos que tiverem interesse. Legal. Então teremos lá os livros finalmente impressos. A gente estava conversando aqui, né, Paulo? Principalmente livro, né? Quando você pega é diferente. É diferente. A gente já está aqui com um boneco do livro e, enfim, a dupla. Podia ter pego aqui, né? Esqueci lá em casa. Eu fui viajar e aí a gente fez 2 viagens emendadas. A gente foi para São Paulo na reunião dos mantenedores, eu levei o livro, estava na minha mochila, e aí eu nem voltei para o observatório, já fui direto para João Pessoa.
E aí, para não carregar aquele peso ficou pesado, né? Livrão, 462? Assim, não lembro. A cabeça não 400 e tantas tem páginas. Quase o mesmo número de observadores. É a bíblia da segurança viária. Eu vou tirar, porque para levar a viagem e tal, eu acabei tirando e esqueci de trazer para cá. A gente faz um videozinho. Em breve teremos alguns exemplares. Se o Paulo autorizar, a gente sorteia alguns. Vamos sortear, né? Vamos sortear. A ideia é começar a disseminar para quem quiser, pode baixar, está disponível lá no site do Observatório. Mas a gente vai ter algumas cópias impressas aí. A ideia é a gente fazer algumas interações aí com os observadores, com quem nos acompanha aí, para poder receber esse livro de presente. Eu acho que é importante deixar claro que esse livro é um apoio do Observatório. Toda a editoração, impressão, partiu da gente também aqui do Observatório. E o professor Thiago vai estar com a gente lá em São Carlos. Ele vem de volta com a gente para São José, vai passar a semana aqui. E a gente vai aproveitar que os livros impressos aqui, ele vai sentar aqui nessa mesa aqui, vai assinar um por um, vai dedicatório. Sim, boa. E participar do Observa aí. Exatamente. Veio pra cá, vai ter que participar. Faz tempo que a gente não traz aqui. Spoiler, ele já comentou que quer falar sobre o livro no próximo episódio. Então, aí ó. Então pronto. Tá sabendo bem vender o peixe. Aproveitar o espaço. Bom, voltando aqui para nossa pauta, como é que tá a preparação aí, Paulo, para o seminário? Nosso quarto seminário de mobilidade humana. Rapaz, dá trabalho fazer evento, hein? Dá trabalho, mas está sendo bem legal. Assim. Cada dia mais está conseguindo mais apoio. O evento vai tomando outras proporções, né? E é engraçado porque a gente faz todo um planejamento, mas precisa adaptar esse planejamento, assim como acontece no nosso dia a dia no trânsito. Mas está legal, a gente teve recentemente a incorporação de um outro evento dentro do nosso evento. Então a gente vai abrigar dentro do seminário do Observatório um seminário sobre policiamento de trânsito. É um seminário estadual de trânsito, mas é sobre policiamento de trânsito, que é promovido pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Então é um evento que vai acontecer. No primeiro dia a gente faz tudo em conjunto, no segundo dia a gente separa em 2 salas, a gente tem as discussões sobre mobilidade. Então, primeiro dia, segurança no trânsito, todo mundo integrado, polícia, município, Detran, o pessoal de fora, todo mundo aí. No segundo dia, a gente vai discutir um pouco mais sobre o fator humano, o papel da iniciativa privada nas ações de segurança no trânsito, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre inteligência artificial, Big Data, tudo isso no segundo dia, transporte sustentável. Um painel muito legal que vai acontecer lá os desafios do desenvolvimento da mobilidade nos diferentes contextos urbanos. Então a gente vai ter ali a participação do município de Curitiba, por exemplo, Curitiba tem ali toda uma parte de gestão do transporte público integrada com os modos suaves e tal. Então, pegar um pouco dessa experiência em uma cidade grande, um grande centro, como é que ele organiza a sua mobilidade. A gente vai ter também nesse painel, que é um painel muito interessante, a apresentação de Foz do Iguaçu. Qual que é a diferença de Foz do Iguaçu para Curitiba? Foz do Iguaçu tem uma influência internacional muito forte, tá ali na fronteira, tem paraguaio e argentino o tempo todo, mora no Foz do Iguaçu, trabalha e vice-versa. Então, como é que você faz a gestão do trânsito de até hoje, assunto polêmico também dessa semana, a placa Mercosul, até hoje a gente não conseguiu organizar as bases de dados da América do Sul para poder fazer funcionar a placa Mercosul. Então, como é que ele trata um veículo paraguaio circulando e cometendo infração aqui no Brasil? E a gente fala tanto da questão cultural, né, Paulo? Imagina de uma cidade para outra, até às vezes cidades bem próximas, imagina de um país para o outro, com regulamentações, leis diferentes, enfim. E a gente coloca neste painel um outro elemento muito importante também. A gente vai ter a participação de um dos nossos parceiros, a Abraciclo, que vai falar sobre a motocicleta e o motociclista nos diferentes cenários do Brasil. O Brasil é continental. Se a gente pegar a situação da motocicleta no Nordeste, no Norte, no Sudeste e no Sul, a gente vai ter características diferentes. E como a gente tem um foco aqui no Observatório, e a gente escolheu 2 grandes temas para permear tudo que a gente tem feito, que é o excesso de velocidade, ou o combate ao excesso de velocidade, e a segurança, a promoção da segurança de motociclistas, esse vai ser um painel super interessante lá. Mas eu acho que mais próximo do evento a gente faz destrincha os painéis só do seminário. Só do seminário. Beleza. E o maio pra gente já começou, né, Paulo? Começou ano passado. Quando acabou o outro. Quando acabou o do ano passado. Então, mais um lembrete, talvez principal aqui do episódio, os materiais estão disponíveis. Inclusive, o Paulo acabou de realizar aqui uma reunião
fechada aqui com um grupo de observadores, com os membros aí da rede Laço Amarelo, para apresentar a campanha, destrinchar um pouco mais a campanha, falar um pouco mais dos materiais, do que está disponível, como que as ações podem ser feitas. E os materiais estão disponíveis para todo mundo, né, Paulo? Inclusive, nesse ano, inglês, espanhol e francês também. Então, todas as peças, se você tem algum conhecido aí que queira explorar um pouco mais desses outros idiomas, fique à vontade. Logo na home do site, já tem lá um banner dos materiais do Maio. Então, é só clicar ali, preencher um formulário rapidinho ali, em 1 minutinho, e baixar todos esses materiais. Usem e abusem, né? E surgiu mais um idioma, né, no meio do caminho. O italiano, a gente tá com a logomarca italiana lá também, porque a gente tem um envolvimento muito grande no Maio Amarelo das ligas de trauma do mundo inteiro. Tanto que foi por meio das ligas de trauma que a gente conquistou um espaço no Congresso Europeu de Trauma e Cirurgia de Emergência. Vai ter um painel específico do Maio Amarelo lá. Então é muito legal, e aí a gente acaba atendendo aí as ligas de trauma no mundo inteiro, providenciando aí a campanha nos diversos idiomas. Então, esse ano já com 5 idiomas: português, espanhol, inglês, francês e italiano. Então, fica o agradecimento aqui também para o Dr. Gustavo Fraga, que é da Liga de Traumas aqui. Eterno combatente. Está fazendo um trabalho muito bacana lá na Europa. Bom, acho que da pauta aqui é isso, da nossa agenda principal. Sentimos falta da curiosidade, Paulo, semana passada. Dos slides, não fizemos. Mas eu trouxe mais uma novidade. O que a gente vai mostrar aqui? Isso aqui é muito legal, eu descobri isso na internet, e a gente sempre teve uma discussão. Eu trabalhei muito tempo no Poder Público Municipal. E, cara, era uma luta, porque assim, a lombada, vamos falar sobre lombada, obstáculo e tal, ele é conhecido porque tem vários nomes também. Mas a ondulação transversal, nome técnico, redutor de velocidade. E é sempre, no âmbito dos municípios, uma discussão muito grande. Por quê? Ele é efetivamente um bom redutor de velocidade, porque é um elemento físico. Só que ele não é democrático. Por quê? Porque ele afeta todo mundo. Os responsáveis e os irresponsáveis. E sempre foi uma discussão, porque teve uma época, logo no início da vigência do código, lá para 99, 2000, eu já estava aqui trabalhando aqui na prefeitura, a gente fez um processo de eliminação de lombada gigantesco, porque com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, a gente tinha o Código Nacional de Trânsito, que era de 66, com o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 98, 97, passou a vigorar em 98, ele determinou algumas regras para a utilização de ondulações transversais. Então ele definiu 2 tipos, de acordo com a velocidade que se pretende utilizar, e definiu alguns critérios para sua implantação. Então cada ondulação transversal, cada obstáculo, lombada, ele precisa ser homologado pelo próprio órgão executor, mas ele tem que ter um estudo técnico baseado nos parâmetros que foram definidos na lei, na legislação, para poder justificar a implantação daquela lombada. Então a gente ripou, tirou um monte. E qual que é o prejuízo, por exemplo, para a sociedade em geral? Transporte público sofre demais com ondulação transversal, com lombada. Os veículos de atendimento de urgência. Você imagina uma pessoa atendida aí pelo SAMU, por uma ambulância, está lá, uma situação super delicada dentro da UTI móvel, enfim, precisando de atendimento rápido, agilidade, e aí tem que ficar parando, ou reduzindo a velocidade, ou às vezes quando passa, dá aquela confusão dentro do veículo. Então a gente fez esse processo de retirada e aí utilizando muito critério para reimplantar. Então qual é a curiosidade com relação a isso? É que tem surgido novas tecnologias para a execução de lombadas, e essa é muito interessante, a gente achou na internet, uma contribuição aqui do Jornada Top, que é um rapazinho que a gente acompanha, mas é muito legal, e aí vocês vão ver qual que é a curiosidade e a inovação que estão propondo para esse tipo de situação. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, não sei se... Aumenta aí que eu acho que... pode ser que... Não vai ficar tão bom quanto a sua voz. Do início. Essa é a lombada mais inteligente do mundo, uma lombada com líquido dentro. Sério, ao invés de colocar concreto e asfalto, colocar um líquido. Se você for um bom condutor, anda nos limites de velocidade, essa lombada é como se passar por ela, como se não tivesse nada ali. Mas se você não respeita os limites de velocidade, essa lombada vai ficar dura, enrijece e funciona como uma lombada normal. Como isso é possível?
porque existe nela um fluido chamado fluido não newtoniano, que é capaz de se comportar como um líquido normal ao toque, mas fica duro se você aplicar pressão a ele ou passar em alta velocidade. Então, uma lombada com líquido, perfeitamente possível controlar a velocidade sem danificar o seu carro. Então, é um produto que ele, de acordo com a energia que você coloca, ele enrijece. Né? E o Vitão, nosso produtor, trouxe aqui um exemplo para aqueles que são nascidos de 85 para trás, vão saber, né? Os de 85 para frente talvez não, que é aquela areia movediça do programa do Gugu. Se você passar rapidinho ela fica dura, se você passar devagar você afunda. Mais ou menos nesse conceito. É isso. E a dica, Pedrão? A dica da semana. Dica de segurança da semana. Agora eu me mudei recentemente, né? Morava no agora o Santo É o vereador de outro bairro. Agora o vereador do Urbanova. Lá no Urbanova E lá você vai ter vários colegas. Não, lá eu acho que teve uma iniciativa muito legal, muito interessante da prefeitura de criar faixas compartilhadas para os ciclistas e para quem pratica esporte ali, como corrida, porque é um bairro que as pessoas realmente usam muito a bicicleta, é um bairro que propicia a atividade. E a minha dica da semana é para os condutores de veículos se preocupar ali na hora de tentar fazer a ultrapassagem desses ciclistas que estão usando a faixa. Então, tem recomendações que falam 1,5 m, 2 metros, só que eu não gosto de ficar pensando em medidas, porque quando a pessoa está dentro do carro é muito difícil fazer a medida certinha. Então, na dúvida, não ultrapasse. Fique uma distância segura ali do ciclista. Quando tiver tudo tranquilo, faça a ultrapassagem. Não tenha pressa, você andar um pouquinho ali a 15, 20 km por hora. Não vai fazer você se atrasar tanto assim. Você vai perder 1 ou 2 minutos no máximo. Então, a dica da semana é se preocupe ali com a segurança do ciclista e tome cuidado na hora de fazer a ultrapassagem. Muito legal. Muito legal. Essa região do Urbanova, já comprou sua bicicleta? Pô? Não, ainda não. Não vai comprar. Vai. É muito Domingo, né? Fim de semana ali é bem gostoso. Você tem um sistema cicloviário ali, isso é conhecido como ciclorrota, né? E esse sistema cicloviário você consegue sair Urbanova. Urbanova ele está no extremo oeste da cidade. E você consegue chegar no extremo sul. Né? Ao longo do tempo foram construídas ciclopassarelas, ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas. Então você sai do extremo oeste e vai até o extremo sul da cidade, todo por sistema cicloviário. São José deve ter hoje, vou chutar, Saiu de 79 para mais de 160, eu lembro. Então eu ia chutar que já devia estar chegando a 180 quilômetros de sistema cicloviário. Então tá bem legal, por isso que eu ia comprar sua bicicleta. Em breve. Em breve. Algo mais, Paulo, de agenda? Não, acho que é isso, né? Finalizando a semana aí. A gente teve também ontem, acho que é legal citar. Eu ia puxar quando você comentou do Detran, da Paraíba, dessa proximidade que a gente tem tido com os Detrans e com os Cetrans. Recebemos ontem o Detran de São Paulo, aqui também, uma reunião presencial, que veio junto com o pessoal de uma entidade chamada Vital Strategies, que faz parte da iniciativa Bloomberg aqui no Brasil. E a gente está em conjunto construindo aí um projeto bem legal com o Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os municípios a se municipalizarem e assumirem a gestão do trânsito. E aí eu quero aproveitar para, finalizando aqui nosso episódio, fazer uma reflexão que é muito interessante, que surgiu ontem de uma conversa com o Dr. Frederico, né, que esteve aqui, e que eu achei muito legal. Eu sempre pensei dessa forma, mas eu nunca tinha conseguido construir em palavras do jeito que ele colocou, e incorporei já isso no meu discurso, que é muito interessante. Quando a gente discute gestão de trânsito, com um município pequeno, a gente tem Borá, né? 900 habitantes. Município de 1.000 e poucos habitantes, 5.000 habitantes, são municípios muito pequenos, né, que talvez não tenham problema de trânsito. Depois a gente pode até fazer um levantamento, tem municípios que teve 0 mortes, mas é porque é muito pequeno. Só que o que acontece? Quando a gente vai falar de gestão de trânsito com esse prefeito, né, o prefeito fala, primeiro, eu não tenho problema de trânsito aqui. Tem município que tem uma rua, né, então 4 placas de pare e uma pinturinha no chão já resolve o problema de trânsito dele. E outro, fazer a gestão do trânsito é fazer inclusive a fiscalização. Ele fala, meu município, 5.000 habitantes, o meu gabinete é na minha casa, né? As pessoas vão bater aqui para reclamar de multa, eu não quero isso porque eu não tenho problema de trânsito. Qual que é o conceito? Então, primeira coisa, o que o Estado está propondo? O Estado está propondo o seguinte, prefeito, assuma a sua responsabilidade de fazer a gestão do trânsito, se integre, porque a gente precisa começar a ter um tráfego melhor de informações, ter mais dados,
Mas a parte de fiscalização, o Estado assume por meio de convênio, como já acontece, né? No Estado de São Paulo, por exemplo, tem 117 municípios que já tem convênio com o Estado para fiscalização via Polícia Militar. Então, o que o Estado faz? Né? Qual é a ideia do Estado? É chegar no município e falar, olha, eu te ajudo a municipalizar, eu assumo essa parte que é mais espinhosa, entre aspas, de fiscalização, mas o município assume a parte educativa. E por que isso? Porque por mais que o município não tenha problemas de trânsito, de segurança no trânsito, aquelas crianças, aqueles adolescentes vão crescer e eventualmente vão para a cidade grande para estudar, para trabalhar, para construir sua vida nos grandes centros. E se ela cresce sem o conceito da educação para o trânsito, da percepção de risco, ela vai ser uma pessoa mais exposta nesses grandes centros. Então acho que é muito legal esse conceito, da gente começar a passar dessa forma para as pessoas, né, para os gestores das cidades menores, para que eles tenham essa consciência que trabalhar a educação para o trânsito nas cidades pequenas é preservar a vida daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança no futuro, independente do local onde ela esteja. Então é uma responsabilidade social muito grande um gestor, um prefeito assumir a gestão de trânsito. Então foi muito legal essa forma de organizar o pensamento. Bem colocado por ele. Muito bom. Beleza, então é isso. Encerramos aqui o 50º episódio. 50º. 50º episódio. A foto vai ser a do bolo com a vela. O bolo cortado já, né? Então tá, gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Abraciclo, Fávia, CNTS Senat, ITL, a GoPlus, a Gringo, a iFood Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raiz e Uber, Veloy Vibra, aos 591 observadores certificados. Hoje aqui em homenagem a Abilmadab, falando tanto dela hoje. A todas as empresas, prefeituras e entidades da Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, galera.